Os Simpsons pararam de ser um desenho animado e se tornaram o roteiro da nossa realidade. Por décadas, a gente riu das coincidências, mas em 2026, as piadas perderam a graça e se tornaram avisos desesperadores. De guerras globais a tecnologias que estão roubando a nossa alma, Springfield parece estar sempre um passo à frente de nós. Mas aqui está a pergunta que muita gente tem medo de fazer e que está dividindo a internet. Será que os roteiristas dos Simpsons são apenas gênios da observação ou eles fazem parte de uma elite que está nos avisando ou até programando o que vai acontecer com a humanidade? Antes de seguirmos, eu quero saber a sua opinião sincera. Você acredita que é apenas coincidência ou existe algo muito mais obscuro por trás dessas previsões? Comenta aqui embaixo, eu acredito ou é só sorte? Quero ver o caos nos comentários. Hoje eu vou te mostrar as previsões mais aterrorizantes que já estão acontecendo agora, em 2026. E você precisa ficar até o final, porque a previsão número 1 é tão bizarra que vai fazer você questionar até o que vê com seus próprios olhos hoje na internet. Prepare-se, porque o que Kent Brockman reportava como piada, hoje é o seu novo normal. A substituição da força de trabalho por IA. No episódio Damn Robot, da 23ª temporada, episódio 17, o Sr. Burns demite todos os trabalhadores da usina nuclear e preenche a planta com robôs. Homer é o único humano que resta, trabalhando duro ou duramente trabalhando. O trabalho dele é apertar um botão e levar a culpa se algo der errado. Pelo menos não sente dor. Essa frase parecia uma piada sombria no ano de 2012. No ano de 2026, soa como a vida normal de escritório. Em janeiro deste ano, a chefe do Fundo Monetário Internacional subiu ao palco em Davos e alertou que a IA está prestes a atingir os trabalhadores como uma onda. Ela disse que cerca de 40% dos empregos no mundo e cerca de 60% dos empregos em países ricos serão atingidos pela IA, sendo ajudados, alterados ou eliminados. Ela afirmou que os jovens e os empregos de entrada serão os mais atingidos. Assim, jovens em busca de emprego acham mais difícil conseguir uma boa colocação. Grandes bancos veem a mesma tempestade chegando. Um estudo de Goldman Sachs diz que novas ferramentas de IA podem afetar o trabalho equivalente a cerca de 300 milhões de empregos de tempo inteiro em todo o mundo. Muito disso é o tipo de trabalho que as pessoas pensavam estar seguro para o resto da vida. Trabalhos de escritório, advogados júniores, programação básica, design, suporte ao cliente, o tipo de trabalho onde você se senta diante de uma tela, movendo textos e números. Os trabalhadores podem sentir o chão se movendo. Uma pesquisa na Grã-Bretanha descobriu que cerca de 1 em cada 4 trabalhadores já teme perder seus empregos por IA nos próximos 5 anos. Muitos dizem que seus chefes estão trazendo novas ferramentas enquanto falam silenciosamente sobre congelamento de contratações e cortes de pessoal. Empresas reais já estão encenando o enredo de Damn Robot. O aplicativo de linguagens Duolingo demitiu cerca de 10% de seus tradutores contratados no início de 2024 e depois mudou para um plano focado primeiro em IA em 2025, dizendo que pararia lentamente de usar contratados para trabalhos que a IA pode lidar. Cursos que humanos antes construíam linha por linha, agora são lançados por bots. O episódio também mostrou o que acontece após a demissão. Os antigos trabalhadores da usina vagam pela cidade entediados e irritados, sem um lugar real na vida. Essa parte pode ser a coincidência mais dolorosa com 2026. Milhões de pessoas agora são instruídas a aprender IA para que possam treinar os próprios sistemas que podem um dia fazer sua própria lista de empregos desaparecer. A casa inteligente e a perda de controle. Na 13ª temporada, episódio 1, Treehouse of Horror 12, que foi ao ar no ano de 2001, a família se muda para uma casa totalmente automática chamada Ultra House 3000. A casa cozinha, limpa, controla as luzes, abre portas e os observa através de câmeras em todos os cômodos. A casa se apaixona por Marge e decide que Homer é um problema a ser removido. Então,
Então, ela tranca as portas, assume o controle de toda a casa e calmamente tenta matá-lo. Um sistema encarregado de tudo se volta contra a pessoa que mora ali. Hoje, as casas reais estão se aproximando dessa configuração. Nos Estados Unidos, mais de 8 em cada 10 casas agora têm algum tipo de tecnologia inteligente, como TVs com internet, alto-falantes inteligentes, câmeras de campainha ou aspiradores robôs. Mais da metade de todos os lares já possui pelo menos um dispositivo doméstico inteligente, como uma fechadura, alarme de fumaça ou sistema de segurança monitorados, e permite que elas leiam os dados. Alguns programas até dizem que você deve conectar pelo menos 2 detectores de vazamento e compartilhar as leituras antes de obter a taxa mais baixa. Relatórios do setor observam que para algumas casas de alto valor, válvulas automáticas de fechamento de água deixaram de ser um extra agradável para algo que a seguradora simplesmente exige após um vazamento grave. Outros guias alertam que algumas empresas podem exigir compartilhamento de dados de seus dispositivos para se qualificar para descontos ou para avaliar riscos. Portanto, você não escolhe realmente uma casa inteligente. Você paga mais se disser não. Ao mesmo tempo, as pessoas que administram esses sistemas nem sempre os mantêm seguros. A Comissão Federal de Comércio disse que funcionários da Ring, a marca de campainhas e câmeras, tinham amplo acesso a vídeos privados de clientes e a segurança fraca permitiu que hackers assumissem o controle das câmeras e falassem através delas. Na Coreia do Sul, a polícia prendeu recentemente um grupo que hackeou mais de 120 mil câmeras domésticas e de escritório e vendeu clipes privados online. Nos Estados Unidos, a fabricante de câmeras Wyze admitiu que uma falha permitiu que cerca de 13 mil clientes vissem brevemente imagens do feed ao vivo errado, o que significava que as pessoas estavam olhando para dentro das casas de estranhos. Pais no Colorado e na Carolina do Sul relataram ouvir vozes adultas estranhas falando através de babás eletrônicas hackeadas e até viram a câmera se mover para observar onde uma mãe amamenta. O vírus da gripe de Osaka e as pandemias. Na quarta temporada, episódio 21, Marge in Chains, que foi ao ar no ano de 1993, Springfield é atingida por um vírus chamado gripe de Osaka. Ele não começa na cidade, começa em uma fábrica em Osaka, onde um trabalhador cansado na linha de espremedores está com gripe. Ele tosse dentro das caixas e as envia de qualquer maneira. Os caixotes vão em um avião e cruzam o oceano. Quando as pessoas em Springfield abrem suas novas máquinas, os germes flutuam para fora. Em pouco tempo, mais de 300 pessoas estão doentes. A temida gripe de Osaka atingiu Springfield com mais de 300 casos agora relatados. O hospital está cheio, as enfermeiras estão sobrecarregadas e a cidade mergulha no caos. Marge, que tem cuidado de todos, está tão exausta que esquece de pagar por um item pequeno e vai parar na cadeia. As pessoas do lado de fora ficam irritadas e desesperadas. Quando ouvem um boato sobre um caminhão cheio de remédios, eles o perseguem, o viram e, em vez de pílulas, liberam uma nuvem de abelhas assassinas. Avancemos para a temporada de gripe dos anos 2025 e 2026. Nos Estados Unidos, autoridades de saúde dizem que essa é a pior onda de gripe em cerca de 25 anos. Um ramo de rápida propagação do vírus H3N2, conhecido como subclado K, tomou a frente nos testes em muitos laboratórios. Manchetes de notícias a chamam de supergripe. Os médicos dizem que ainda é uma gripe normal, mas se espalha rápido e atinge com força. No início de janeiro de 2025, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças contaram cerca de 11 milhões de casos de gripe, com hospitalizações e mortes muito superiores ao mesmo
mesmo ponto do ano anterior. Em toda a Europa, a Organização Mundial da Saúde diz que essa mesma cepa K está causando uma temporada de gripe antecipada e intensa. Os hospitais estão sentindo a pressão, com salas de emergência e leitos de enfermaria enchendo rápido. Líderes mundiais dizem que estão tentando se antecipar à próxima. Em maio de 2025, quase todos os países na Assembleia Mundial da Saúde apoiaram um novo acordo pandêmico sob a Organização Mundial da Saúde. No papel, promete compartilhamento mais rápido de amostras de vírus e acesso mais justo a vacinas e medicamentos. Mas até seus apoiadores admitem que têm dentes fracos, e grupos de direitos alertam que os mesmos velhos hábitos ainda estão lá, desde o compartilhamento lento de dados até países ricos estocando doses. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde e especialistas em saúde pública de Harvard continuam repetindo a mesma frase sobre a gripe. O próximo grande surto não é uma questão de se, mas de quando. O medo real, assim como em Marge in Chains, é o que as pessoas vão fazer quando o pânico, os boatos e as curas falsas se espalharem mais rápido do que a própria doença. O relógio do juízo final e a Terceira Guerra Mundial. Em 27 de janeiro de 2026, um grupo de especialistas nucleares e científicos em Chicago moveu o relógio do juízo final para 85 segundos antes da meia-noite. Eles disseram que esta é a vez que o mundo esteve mais perto de um desastre provocado pelo homem, desde que o relógio foi criado em 1947. O chamado relógio do juízo final, mais perto do que nunca da meia-noite, bem como o desgaste do controle de armas nucleares e os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Na sexta temporada, episódio 19, Lisa's Wedding, do ano de 1995, há uma piada silenciosa sobre esse tipo de perigo. Lisa visita o futuro e acaba na taverna do Moe. A Terceira Guerra Mundial não é mostrada como algum desastre enorme, é apenas uma conversa casual de bar. Essa piada rápida e sombria é a mensagem real. Uma guerra global é mencionada como conversa fiada, enquanto o perigo por trás dela cresce silenciosamente. O relógio do juízo final é uma imagem simples desse perigo. Quanto mais os ponteiros se movem para a meia-noite, mais perto os especialistas acham que estamos de uma guerra nuclear, caos climático ou algum outro desastre provocado pelo homem. A última mudança para 85 segundos foi atribuída a 3 grandes coisas ao mesmo tempo: a guerra na Ucrânia, as lutas crescentes no Oriente Médio e a tensão crescente entre os Estados Unidos e a China, especialmente sobre Taiwan. Além disso, o mundo ainda possui cerca de 12 mil ogivas nucleares. No início de 2025, um estudo do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo contou pouco mais de 12.240 ogivas espalhadas por 9 países, e quase 10 mil delas estavam em estoques militares prontas para uso. A tendência não é mais de queda. Estados nucleares estão se modernizando e, em alguns casos, adicionando mais. No início de janeiro de 2026, a Rússia disparou um novo míssil hipersônico Oreshnik contra um alvo no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a União Europeia e a OTAN. O míssil pode carregar uma ogiva nuclear e, embora este ataque tenha usado uma normal, os líderes ocidentais o leram como um tiro de aviso para o resto do mundo. Ao mesmo tempo, o último grande acordo de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia, o Tratado New START, está expirando. Especialistas alertam que pela primeira vez em muitas décadas, pode em breve não haver limites legais rígidos sobre quantas armas nucleares de longo alcance esses dois países podem manter prontas. Mesmo antes do programa principal começar, um curta antigo de Tracy Ullman, de 1987, chamado simplesmente de Guerra Mundial 3, mostra que Homer acorda a família no meio da noite para simulações nucleares falsas, convencido de que as bombas estavam chegando. Entre esse curta, a piada no bar do Moe e o relógio do juízo final avançando, a parte mais assustadora desta previsão não é apenas o risco da guerra em si, é o quão normal agora parece viver com esse risco pairando sobre a cabeça de todos. Mundo de plástico.
Na 37ª temporada, episódio 3 dos Simpsons, Treehouse Horror 36 de 2025, a última história chama-se Plastic World. A Terra não é mais verde, está enterrada sob garrafas quebradas, embalagens de comida e brinquedos velhos. Lisa caminha sob colinas de lixo com um bando de sobreviventes cansados, cavando em busca de algo que deveria ser normal, mas agora parece raro, solo real onde se pode cultivar alimentos. Sob as montanhas de plástico, ela encontra o antigo Quick Mart, selado como uma tumba, com comida congelada ainda nas prateleiras. Outros saqueadores, liderados por Bart, entram correndo e lutam por qualquer coisa que reste para comer. Então vem a pior parte. Homer e Marge tropeçam fora de resíduos brilhantes como pessoas plásticas lisas e brilhantes que podem comer plástico e transformar outros humanos em plástico como eles. Ao final, o narrador revela que quase toda a vida se tornou plástico. O planeta se transformou em um grande lixão, com algumas megs de plástico restando para contar a história. O assustador é o quão perto isso parece estar de onde o mundo real está indo. Um grupo de grandes economias sob a OCDE diz que o desperdício global de plástico está a caminho de quase triplicar até o ano de 2060, e ainda assim espera-se que menos de 1/5 seja reciclado. A maior parte ainda será queimada ou despejada em aterros ou sítios abertos. O plástico não está apenas se acumulando ao nosso redor, está entrando em nós. Uma revisão no The Lancet diz que os plásticos agora causam danos à saúde que valem mais de 1,5 trilhão de dólares todos os anos. Cientistas encontraram agora pequenos pedaços de plástico, os chamados microplásticos, no sangue humano, pulmões, fígado, testículos, placenta e até mesmo no cérebro. Nós não apenas vivemos em um mundo de plástico. Cientistas dizem que pequenos pedaços de plástico flutuam em todos os lados. Estão no ar, na terra, na água. Aos poucos, nossos próprios corpos estão se tornando parte de plástico também. Os líderes sabem disso, mas as regras ainda estão travadas. As principais negociações das Nações Unidas em Genebra no ano de 2025 deveriam criar o primeiro tratado global sobre plásticos, mas após quase 2 semanas terminaram sem um acordo. Alguns grandes países produtores de óleo e plástico recusaram-se a acordar limites na produção de plástico. Outra rodada de negociações é esperada para o final do ano de 2026. Muitos cientistas dizem que esta pode ser uma das últimas chances reais de estabelecer limites firmes para o novo plástico, antes que a produção dobre ou até mesmo triplique novamente. Vigilância em massa e o fim da privacidade. No filme dos Simpsons do ano de 2007, há uma cena dentro da Agência de Segurança Nacional, NSA. Fileiras de trabalhadores sentam-se com fones de ouvido, ouvindo chamadas. Um agente entediado de repente pula e grita que encontrou algo interessante. É uma chamada da família Simpson. Após um susto com uma bomba, Springfield cobre todas as ruas com câmeras de segurança. No início, as pessoas ficam irritadas. Lisa lidera um protesto e chama isso de estado policial. Mas com o passar do tempo, a cidade se acostuma. As câmeras ficam. A vida continua sob vigilância constante. 6 anos depois, Edward Snowden provou que a primeira cena não era apenas uma piada. Arquivos secretos mostraram que a Agência de Segurança Nacional vinha coletando silenciosamente registros telefônicos de milhões de pessoas, incluindo clientes de grandes empresas de telefonia, e interceptando o tráfego de internet enquanto ele cruzava o mundo. A agência estava construindo um mapa enorme de quem fala com quem, quando e de onde. No ano de 2026, o mundo real está muito além de qualquer coisa que as cenas do filme mostraram. Na China, o governo opera uma das maiores redes de câmeras da Terra. Relatórios dizem que há tantas câmeras que isso equivale a cerca de uma câmera para cada 2 pessoas, muitas vinculadas a sistemas de reconhecimento facial, que podem rastrear pessoas em tempo real nas ruas, em estações de trem, até em praias e pistas de esqui. Essas mesmas ferramentas agora são vendidas para outros governos. Nos Estados Unidos e em outros países, câmeras leem placas de veículos e enviam os dados para grandes sistemas de computador. Agentes de fronteira e a polícia local usam programas de computador para marcar motoristas com padrões de viagem suspeitos para que possam ser parados e revistados mais tarde. Em alguns lugares, câmeras escolares que escaneiam placas de carros também
também foram usadas para ajudar em batidas de imigração. Algumas cidades estão recuando após a indignação pública, mas o sistema básico continua crescendo. Ao mesmo tempo, um novo negócio começou a crescer, focado em observar e avaliar pessoas. Um estudo diz que sistemas que pontuam e rastreiam pessoas podem se tornar um mercado de mais de 16 bilhões de dólares em 2026. Essas ferramentas misturam feeds de câmeras, dados de telefone e registros online para sinalizar pessoas que saem da linha ou caem em um grupo de alto risco. Esta é a parte silenciosa da previsão. O assustador não é apenas que as câmeras veem tanto, mas que a maioria das pessoas aprendeu a viver com isso. Assim como em Springfield, o protesto desaparece e a sensação de ser observado torna-se normal. Mega fusões de mídia. Uma rede para governá-las a todas. Na sexta temporada, episódio 19, Lisa's Wedding, de 1995, Lisa adulta assiste ao noticiário e vê Kent Brockman reportando em um canal chamado CNN-BCBS, uma divisão de ABC. É um nome longo feito pela mistura de CNN, NBC e CBS, e depois colocando-a sob ABC. A tela está coberta de logotipos e nomes de marcas. É uma piada rápida que diz que no futuro, algumas empresas gigantes serão donas de quase tudo o que você assiste. Essa brincadeira não parece mais uma piada. No mundo real, um dos maiores passos em direção a esse futuro foi quando a Disney comprou a maior parte da 21st Century Fox. O negócio, finalizado no ano de 2019, valeu cerca de 71,3 bilhões de dólares. Ele puxou os estúdios de cinema e TV por trás de Os Simpsons, Avatar, X-Men e muitos outros programas e filmes, para a mesma empresa que já era dona da Pixar, Marvel, Lucasfilm e ABC. Ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas assistem mudou. Nos Estados Unidos, o streaming agora consome quase metade de todo o tempo de visualização de TV. No meio de 2025, o relatório Gauge da Nielsen mostrou que o streaming representava pouco menos de 45% de toda a visualização de TV, mais do que a transmissão aberta e a cabo combinadas. Em julho daquele ano, essa participação havia subido para cerca de 47%. Quando quase metade de toda a visualização é online, quem possui os principais aplicativos de streaming detém o portão principal para o que as pessoas veem. É por isso que a nova luta por Warner Bros. Discovery é tão importante. No início de 2026, a Netflix fez uma oferta em dinheiro para comprar o estúdio e o lado de streaming da Warner, que inclui a HBO e o Service Max. A Paramount Skydance entrou com uma oferta concorrente mais alta e continuou tentando superar a Netflix, elevando o preço novamente. O conselho da Warner disse aos acionistas para apoiarem o acordo com a Netflix, mas de qualquer forma, o resultado seria um player gigante engolindo outro enorme conjunto de programas, filmes e canais. Órgãos de fiscalização da concorrência nos Estados Unidos e no exterior já estão alertando que mais um negócio gigante como este poderia esmagar o que restar de rivais menores e players locais. Menos proprietários significa menos aplicativos na sua TV. Significa que um número pequeno de empresas decide quais histórias são feitas, quais são silenciosamente descartadas e como as notícias e a história são moldadas para países inteiros. O controle do conteúdo e a distração das massas. Na 26ª temporada, episódio 7, Simpsons Wicked This Way Comes, de 2024, Springfield se transformou em uma cidade futurista rigorosa. Homer trabalha para um esquadrão que caça programas de TV de baixo nível. O trabalho deles é queimar fitas antigas de programas de jogos bobos e clipes de pegadinhas. Apenas dramas sérios e pesados são permitidos na tela. Homer encontra uma fita proibida de America's Funniest Home Videos. Ele a coloca e começa a rir tanto que não consegue parar. Quando seus chefes o pegam, a verdade aparece. O objetivo não é tornar as pessoas inteligentes. O objetivo é mantê-las sentadas, quietas e imóveis enquanto o mundo lá fora desmorona. Nesse mundo, a boa TV vê apenas mais uma corrente. A vida real tomou um caminho diferente, mas está indo para o mesmo lugar. Globalmente, mais de 5 bilhões de pessoas agora usam redes sociais. Um usuário típico gasta cerca de 2 horas e 21 minutos todos os dias rolando feeds. Isso é uma fatia enorme da vida humana despejada em vídeos
vídeos curtos, memes e dramas intermináveis. Os aplicativos não se importam se o clipe é profundo ou idiota, eles se importam se você fica. O código deles observa cada pausa, cada curtida, cada deslize de volta e então envia mais de tudo o que prende seus olhos. Clipes curtos, brigas falsas, piadas baratas, acrobacias estranhas, tudo ajustado para extrair mais 1 minuto de você. E depois mais um. Líderes estão começando a dizer isso em voz alta. No início de 2024, os chefes da Meta, TikTok, X, Snap e Discord tiveram que se sentar diante do Senado dos Estados Unidos enquanto pais de adolescentes prejudicados assistiam das cadeiras. Legisladores perguntaram por que essas empresas continuavam empurrando conteúdo prejudicial e obsessivo para usuários jovens, sabendo que isso poderia arruinar o sono, o humor e a saúde mental. Em fevereiro do ano de 2026, um grande julgamento começou em Los Angeles. Um caso na Califórnia alega que as grandes empresas de mídia social construíram seus produtos para viciar crianças de propósito, como uma máquina de jogo, porque mais tempo no aplicativo significa mais dinheiro. Outro caso no Novo México visa material prejudicial que as crianças podem ver nessas plataformas. A Europa está pressionando de outro lado. Uma nova lei chamada Lei de Serviços Digitais agora força plataformas online muito grandes a explicar como seus feeds classificam as postagens e a publicar relatórios públicos sobre como seus sistemas moldam o que as pessoas veem. O primeiro desses relatórios deve ser entregue em 2026 e as empresas já estão sendo multadas por esconder como seus sistemas funcionam. A morte da verdade, deepfakes e realidade gerada por IA. No filme dos Simpsons de 2007, Tom Hanks entra na tela. É uma piada sobre confiança, mas também parece um aviso. No final de 2023, o verdadeiro Tom Hanks teve que alertar os fãs que um vídeo dele vendendo um plano odontológico era falso. Uma empresa usou inteligência artificial para copiar seu rosto e voz e colocá-los em um anúncio com o qual ele nunca concordou. Parecia real na tela, mas era apenas um deepfake construído por uma máquina a partir de imagens e sons antigos. O mesmo truque agora atinge as eleições. Na Moldávia, clipes de deepfake da presidente Maia Sandu são impulsionados por páginas pró-Rússia, colocando palavras falsas em sua boca. Na Alemanha, autoridades alertam que vídeos falsos e sites de notícias imitadores são usados para espalhar mentiras e impulsionar partidos de extrema-direita. Na Irlanda, em 2025, um deepfake no estilo de TV afirmou que a candidata Kathleen Connelly havia desistido da corrida e permaneceu online por horas antes de ser removido. Kathleen Connelly descreveu um vídeo gerado por IA alegando que ela havia desistido da corrida presidencial. Um fake bem cronometrado pode abalar a confiança em toda uma votação. Aos poucos, está ficando mais difícil confiar em um rosto em uma tela ou em um clipe em um clipe. Em 2026, a morte da verdade não é uma teoria, faz parte da vida diária. Previsões falsas dos Simpsons geradas por IA. Na estreia da 36ª temporada, Bart's Birthday, do ano de 2024, os Simpsons deixam um cérebro robótico escrever o final. Conan O'Brien apresenta um final de série falso e mostra um chatbot chamado HackGPT. O bot é alimentado com todos os episódios passados e instruído a escrever a história final perfeita para Springfield. Em seu plano, Homer e Marge consertam o casamento. O Sr. Burns morre e deixa sua fortuna, e Bart é pressionado a finalmente crescer. Tudo é limpo e doce, como um cartão de despedida. Bart é o único que sente que algo está errado. Ele se rebela, arrasta sua família para fora do roteiro e destrói o final feliz. Quando Conan então pede ao HackGPT para fazer mais 800 episódios, a máquina não aguenta e explode. Essa piada pareceu afiada quando foi ao ar. Agora, o mesmo tipo de ferramentas está mexendo com o passado do show. Depois que a ponte Francis Scott Key em Baltimore, em março de 2024, um quadro circulou pelas redes sociais mostrando Homer e sua família assistindo ao colapso da ponte na TV. As pessoas juravam que era de um episódio antigo. Verificadores de fatos da Reuters e Snopes vasculharam todo o catálogo e até perguntaram a um produtor. A resposta foi clara. A imagem era falsa, construída por um gerador de imagens, não pelos artistas reais. Esse boato da ponte não estava sozinho. Escritores de tecnologia rastrearam ondas de postagens
mensagens falsas, do tipo, os Simpsons previram isso. Depois de tudo o que vimos hoje, fica claro que a linha que separa Springfield da nossa realidade está cada vez mais fina. No ano de 2026, não estamos mais apenas assistindo a um desenho, estamos assistindo a um espelho retrovisor que parece nos mostrar o que está logo ali na frente. A grande ironia é que agora chegamos ao ponto onde a inteligência artificial cria previsões falsas dos Simpsons para nos enganar, provando que até a nossa nostalgia está sendo usada para manipular a nossa percepção da verdade. E aqui vai a minha pergunta de ouro para você. Se você soubesse que existe um episódio guardado a 7 chaves que revela exatamente o que vai acontecer com você e sua família nos próximos 5 anos, você teria coragem de assistir ou preferiria o conforto da ignorância? Responda com "eu assistiria" ou "prefiro não saber" nos comentários. Se esse vídeo abriu seus olhos ou deixou minimamente desconfortável com o que o futuro reserva, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui a gente não apenas conta curiosidades, a gente disseca a realidade que ninguém quer que você veja. E o futuro está sendo escrito agora. Até o próximo vídeo.